Boa noite, irmãos. A paz. Todos entrando aí. Deixa eu acertar aqui. Peinadinho. Isso que bom, né? Bom que a gente está junto de novo para adorar o Senhor. É bom poder estar com vocês mais uma vez. Bendizendo ao Senhor na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus. Por tudo que o Senhor tem promovido a nós. Vamos, os irmãos já estão entrando aí, vamos estar orando, né? Depois dessa oração nós vamos chamar o pessoal da música para que eles deem continuidade com a parte de louvor e bendizermos ao Senhor. Aproveitarmos esse tempo que o Senhor proporciona a gente para bendizê-lo mesmo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aí na sua casa, onde você está, nós gostaríamos de convidar você a fechar os teus olhos, juntamente com a sua família, e estar orando conosco. E após nós vamos estar aí convidando os meninos, para bendizer ao Senhor, cantar, tributar a Ele toda a honra e adoração. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos rendemos à Tua pessoa, Senhor, na noite deste dia. Somos gratos mesmo, por Teus benefícios concedidos a nós. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor promove as nossas vidas, o podermos estar junto, podermos compartilharmos, embora estamos ausentes de corpo, mas presentes, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, e nós podemos congratular o Teu nome, bendizer ao Senhor. Queremos Te agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui já se faz presente, para juntos compartilharmos da Tua palavra, do Teu amor e da Tua bondade. Em nome do Senhor Jesus, nós adoramos ao Senhor e bendizemos e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitar os enfermos nessa hora. Nós oramos pela vida de cada um dos Teus filhos que estão enfermos, seja qual for o tipo de enfermidade, que agora eles possam ser tocados pelo Senhor e a Tua mão possa curá-los, Senhor, como curou a mulher do fluxo de sangue. Nós oramos porque cremos na Tua palavra, cremos, ó Deus, no poder que há no Teu nome, e cremos, Senhor, na Tua palavra que nos disse que era para nós orarmos pelos enfermos. Então nós oramos na noite deste dia e pedimos que o Senhor visite cada um dos Teus filhos, aqueles que estão em situações terríveis, passando internados, passando até mesmo por riscos em cirurgias. Nós oramos agora para que o Senhor possa alcançá-los com a destra da Tua justiça. Oramos pelo pastor Marcos lá em Natal. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, curar o Teu filho, a família do Teu filho, restaurar, Senhor, aqueles que estão enfermos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Pai eterno, nós Te pedimos, nós Te clamamos, Pai, faz aquilo que apraz ao Teu coração fazer. Oramos também pelo pastor Rony também, Fortaleza, e todos os Teus filhos que estão enfermos, por Leia e por aqueles, ó Deus, que estão em estado de enfermidade, Senhor, que eles possam ser curados pelo poder do nome de Jesus. Nós Te agradecemos, louvamos e bendizemos o nome eterno de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deixa eu convidar aqui o pessoal, que vai estar agora adorando ao Senhor, cantando uma... Deixa o pessoal entrarem aí. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês.
É bom nós vermos os irmãos aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o nome de todo mundo. Estou vendo aqui. Evelyn. Ó, galera. Meu Deus. Olá. Esse cabra é baiano mesmo, olha. Jesus. E aí? A paz de Cristo seja com vocês. Amém, igualmente. Vamos de música. Tô nada. Vamos dar continuidade, vamos estar adorando o nome do Senhor, cantando uma música aqui. Vamos lá. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazie de mim.
esvazie de mim. Sopra teu bem para aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus,
sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Glória a Deus. Que a gente possa fazer essa declaração sempre, né? Que as nossas vidas é a casa, a habitação do Espírito Santo. Que nós possamos dedicar as nossas vidas todos os dias ao Senhor. Eu vou derrubar vocês aqui um pouquinho, mas não caia aí não. Tá? No final vocês voltam para estar encerrando com a gente. Tá bom? Estamos juntos. Glória a Deus. E pedir, né, que os irmãos vá sempre compartilhando nossas lives para que mais pessoas possam estar conosco. E a gente deixou aí uma notificação de que quarta-feira as nossas reuniões ela acontece pelo Zoom, né? E aí a pessoa, os irmãos que quiserem participar conosco, a gente faz a partir das 19h30. É mais uma questão de como nós já fazíamos na congregação, né, de conversarmos um pouco, tirarmos algumas dúvidas. Então, quem desejar estar conosco, entre em contato pelo nosso Instagram, deixe lá o seu número, que no dia a gente chama vocês para estar participando com a gente, tá beleza? E eu estava aqui, né, analisando, pensando, esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo em que nós, a gente para assim, eu aqui olhando enquanto os meninos cantavam, olhando os meninos aqui tudo ao redor, sentados, virado para mim, ouvindo. Então, eu fiquei pensando, né, esse tempo nós precisamos pregar aos nossos filhos. Nós precisamos falar do Senhor aos nossos filhos. Há uma instrução de Deus que ele diz ao povo de Israel, né, que é para eles ensinarem, está lá em Deuteronômio, que é para eles ensinarem as crianças não deitar, não levantar, quando estiver sentado à mesa, quando estiverem andando no caminho, mas não deixarem de falar das maravilhas do Senhor aos seus filhos. E a gente precisa, nesse tempo, assumir a nossa posição de sacerdote, de conduzir a nossa casa aos pés do Senhor, né? E pensando nesses termos, né, de preocupações em que nós estamos vivendo nesses dias, nós estamos aí já quase 4 meses nessa pandemia, e as pessoas desesperadas, e aí a gente vê algumas pessoas, né, no desespero, quando é que a igreja volta a abrir, quando é que a gente volta às congregações, à congregação, o que é que a gente vai fazer, né? E eu quero tratar um assunto, não sei se a gente vai conseguir fechar ele todo hoje, mas se a gente não conseguir, a gente prossegue num próximo domingo. Mas eu quero tratar um assunto concernente a essas nossas questões, essas nossas perguntas. E aí eu quero convocar você aí na sua casa, para que você abra a sua Bíblia aí no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 36, e nós vamos ler o versículo de número 27. Ezequiel 36, versículo de número 27, só um textozinho que nós vamos estar lendo em Ezequiel, e vamos ler um outro lá em Êxodo, capítulo 25, e o versículo de número 8. Tá? Então, abra aí, coloque o seu dedinho, e nós vamos estar fazendo menção desse texto, da palavra do Senhor. Ezequiel 36, versículo de número 27, diz assim: Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos
e os observeis. Vamos lá para Êxodo, capítulo de número 25 e versículo de número 8, segundo livro da Bíblia. Você que tem Bíblia em casa, abra. Se você não tem, mas tem no celular, procure aí também, abra e vamos, acesse aí, vamos fazer menção da palavra do Senhor. E aí ele diz assim, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Amém? Então vamos estar orando aqui mais um pouco. E depois nós vamos estar falando aqui um pouquinho dessa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, e a gente meditar um pouquinho. Um abraço aí nosso irmão Moisés, lá em Ubatã, Moisés Santiago. Esse homem é um dos responsáveis, pela minha estadia, pela posição que eu estou hoje. Quando adolescente, e nós somos família, somos uma família que Deus nos uniu. E aí, quando eu era adolescente, ele era o meu líder na Igreja Batista Jerusalém, em Ubatã, no grupo Embaixadores do Rei. Até hoje a música ainda ressoa aos meus olhos, à minha mente, corrigindo, a música que nós cantávamos, Embaixadores do Rei. E tinha como objetivo, ele entregava a sua vida para nos ensinar a viver uma vida digna, uma vida onde o nome do Senhor pudesse ser engrandecido em nossas vidas. E na estrada, nós temos um passado. E quem não tem passado, ouvi uma certa feita um sábio dizer isso, quem não tem passado não tem futuro. E este amigo, irmão, companheiro, tio, é um exemplo para a minha vida e me mostrava o caminho que eu deveria seguir. Era um dos tutores, que me ajudou muito e foi um reforço para os meus pais, para me mostrar o caminho. E eu sou grato a Deus pela vida sua, Moisés, por toda a dedicação para que hoje nós estivéssemos aqui. O Senhor seja louvado na sua vida. Pai, no nome do Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos pela tua graça e bondade, por tudo aquilo que o Senhor, em sua misericórdia, tens feito por nós. Fala conosco, nos conduz naquilo que é a tua bondade, o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui de Êxodo 25, versículo 8, alguns textos antes, Deus deu uma visão, Deus deu a Moisés um plano, um projeto, para que ele criasse uma tenda. A vontade de Deus era habitar no meio do seu povo. E a gente sabe que o povo de Israel tinha um costume, sempre de estar afastando-se, de ter uma dureza no seu coração, era tipo um de nós, E Deus vinha falando desde o princípio, o tempo todo, qual era a sua vontade, o que era que ele queria, e ele tentando se revelar, de forma que o povo entendesse qual era a vontade do Senhor. E aí Deus pergunta a Moisés em que era que o povo habitava. E Moisés responde que eles habitavam em tenda. Então Deus diz assim, então no meio do arraial você faz uma tenda, constrói uma tenda lá para mim, e eu vou habitar no meio do meu povo. Eu estarei lá, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ali no meio do arraial eu vou ordenar a bênção, ali no meio do arraial eu vou dar a lei, ali no meio do arraial eu vou falar com o povo. Você vai entrar na tenda, lá no tabernáculo, e aí eu vou, no meio daquela tenda, eu vou falar com você. Então, no texto que a gente leu, Deus está já orientando Moisés a construir o tabernáculo, que ele ficava dentro dessa tenda. E
a proposta de Deus era que dentro deste tabernáculo ele colocasse algo em que Moisés ia construir algo e colocar no meio desse tabernáculo, onde ele está exatamente centralizado dentro deste tabernáculo, onde a presença de Deus se manifestaria naquele ambiente. Então, Deus manda ele construir uma arca feita de madeira cipreste, né? E essa arca estaria toda coberta com ouro, e ela teria uma tampa chamada de propiciatório. Nessa tampa teria 2 anjos ajoelhados na tampa, com as asas abertas, tocando uma na outra e olhando para dentro da arca. Foi chamada e conhecida como Arca da Aliança, como Arca do Concerto, a Arca do Testemunho, a Arca do Senhor, a Arca de Deus. E Deus pede que quando Moisés entrasse, quando o sacerdote entrasse dentro da tenda, Deus se manifestaria exatamente naquele lugar. O sangue do sacrifício seria aspergido sobre o propiciatório, e então Deus se manifestaria naquele lugar para que ele pudesse falar ao povo de Israel. Conhecendo a história, a gente sabe qual era a intenção de Deus, e o povo de Israel ainda não tinha notado, aprendido, né? A arca, ela era o símbolo exato da presença de Deus no meio do seu povo. A arca, ela servia como local de armazenagem. Dentro dela foi armazenado as 2 tábuas da lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Foi colocado também dentro da arca também estava um vaso de ouro com maná que Deus tinha enviado no deserto para alimentar o povo. E lá estava também a vara de Arão, que floresceu e produziu frutos. Quando Deus escolheu Arão, então a vara dele floresceu e essa vara foi colocada dentro da Arca da Aliança. E essa arca, ela veio durante todo o tempo do povo de Israel no deserto. Ela veio agindo, né, trabalhando, mostrando o trabalhar de Deus, o favor de Deus em prol do seu povo. Tanto que ela foi crucial para a vitória de Josué quando foi para entrar em Jericó. Ela foi crucial também para a abertura do Rio Jordão. A arca do Senhor, ela estava presente no meio do povo, representando ali a presença do Senhor. Então, ela servia, sabe, como guia para o povo de Israel. Se o povo de Israel estivesse na batalha, estivesse na guerra, e a arca do Senhor chegasse, ele estivesse perdendo a batalha, e a arca do Senhor chegasse de longe, ao ouvir o som dos levitas que conduzia a arca, o povo corria da presença da nação de Israel. Ela veio conduzindo o povo durante todo o deserto, né? Ela veio como o plácio de guerra de Josué e das demais nações. Porém, a Bíblia vai descrever que durante a destruição, a história e a Bíblia vai nos mostrar que durante a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, cerca do ano 587 a.C., a Arca da Aliança sumiu, desapareceu. Não se sabe ao certo se ela foi levada como espojo de guerra e não se sabe se alguém a escondeu. Alguns sugerem que o profeta Jeremias tenha escondido a arca
Mas não se sabe. A gente sabe que a Bíblia nos ensina por meio do profeta Jeremias, em que o Senhor diz que um dia a arca eles não necessitariam mais da arca, que um dia essa arca não serviria mais. E aí, durante toda a jornada, a gente vê pessoas lutando, procurando, né? Até uma emissora de televisão fez uma viagem pelos países para ver se encontrava a arca, em busca da arca. E algumas histórias, né, como até um filme que existe, Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida, eles sempre tiveram aquela vontade de encontrar a arca. E aí muitos mitos foram sendo criados. Mas a gente precisa analisar que a Arca da Aliança, ela era símbolo máximo, preste atenção nisso, ela era símbolo máximo da presença de Deus e da propiciação. Agora, a Bíblia nos revela, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que nós temos em Cristo a revelação real de Deus. Ou seja, agora nós temos em Cristo a real revelação de Deus. Deus se revela por meio de Cristo. João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A vontade de Deus nunca foi estar no meio do arraial. O propósito de Deus sempre foi habitar no ser humano. E aí por isso que ele manda o Emanuel, Deus em nós. Por isso que ele manda o Cristo. Porque esse Cristo agora vai fazer propiciação pelos nossos pecados. Na sua morte, Cristo faz propiciação por nós. E ao fazer propiciação por nós, Cristo então tira de cena a lei cerimonial. Deus não anula, ele tira de cena agora a lei cerimonial, que Gálatas capítulo 3, versículo 23 a 27 diz que ela nos servia de tutor. Então, a lei era o nosso responsável por nós, e a lei estava lá dentro da arca, tá? E aí Deus tira, por meio de Cristo, faz cumprir, botar mais claro, faz cumprir em Cristo toda a lei. E então, em Cristo, nós temos a propiciação dos nossos pecados. Nas epístolas de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo ensina que Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação diante a fé por seu sangue, demonstrando a sua justiça. Está em Romanos capítulo 3, versículo 25. Então agora, nós não necessitamos mais da propiciação da arca. Escrevendo aos irmãos de Coríntios, no capítulo 3, na primeira epístola, no capítulo 3, versículos 16 a 23, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de nós. E Cristo agora, por meio do Espírito Santo, habita em nossas vidas. Ou seja, o que existe agora em nós, a propiciação que Cristo fez ao morrer, ao ser exposto na vergonha da cruz, a propiciação de Cristo por nossas vidas, nos fez viver ao desejo de Deus de habitar dentro de nós. Por isso que Deus dá instrução ao povo de Israel para que ensinasse a lei, para que catequizasse os seus filhos, para que caducasse,
falando aos seus filhos acerca da palavra de Deus. Por quê? Porque quando o homem peca, é como se o homem vomitasse para fora de si a lei. É como se o homem vomitasse para fora de si aquilo que era o relacionamento dele com Deus. Então, quando Deus traz a gente a instrução de meditarmos na sua palavra dia e noite, não é simplesmente por ler, é para que a palavra de Deus esteja em nosso coração. E a palavra de Deus estando em nosso coração e o Espírito Santo habitando em nós, nós seremos direcionados pelo Senhor para uma vida santa, uma vida pura, uma vida sem erros e sem falhas, uma vida onde, certo, nós estamos na terra, somos seres humanos, ainda falhamos, mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até tornar-se dia perfeito. Então, nós estamos trilhando um caminho conduzido por Cristo, né? Passamos pela cruz e na cruz deixamos o velho homem e agora nós caminhamos dia após dia, sendo santificados pelo Espírito de Deus para nos tornarmos santos. E é por isso em que o nosso adversário, Satanás, luta dia após dia para nos levar de novo a vivermos a vida de outrora, a vivermos a vida de pecado, de prostituição, de roubo, né? A vida de discórdia, de desamor, e nos afastarmos do Senhor. E aí, muitas pessoas, elas estão sentindo saudade, elas estão sentindo falta, do ambiente da congregação, não é pela intimidade com os irmãos. Elas estão sentindo falta, é porque ali elas se sentiam melhor. Mas se o Senhor habita dentro de nós, e se nós somos a morada do Senhor, se nós somos a igreja do Senhor Jesus, aquele ambiente, o lugar, sabe, a tenda, que é muito importante, sim, mas ele serve para que eu possa compartilhar com você a minha convivência diária com Deus e você compartilhar comigo a sua convivência diária com Deus e assim então um abençoar a vida do outro. Aleluia! Então, nosso adversário, ele não quer que nós entendamos que somos a habitação do Senhor, a morada do Senhor, o lugar onde o Senhor habita, o lugar onde o Senhor mora, o lugar onde o Senhor coloca os seus desígnios nas nossas vidas, onde o Senhor nos instrui. E é por isso que dia após dia ele faz nos carregar, se não vigiarmos, ele faz nos carregar o homem que morreu, o homem que foi morto na cruz, quando Cristo expirou. No dia que nós reconhecemos que nós entendemos que nós somos os filhos de Deus. No dia que nós deixamos para trás o coração de escravo, sabe, o coração de servo. No dia que nós deixamos para trás tudo, e entendemos que nós somos os filhos de Deus, amados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. Neste dia, morreu o homem sem conhecimento do seu Pai. E às vezes nós estamos vivendo na síndrome do irmão do filho pródigo. Estamos na casa do Pai, mas temos uma mente de servo. Não gozamos das coisas do nosso Pai e não vivemos aquilo que é a vontade do nosso Pai. Eu gostaria que você entendesse nessa noite que você não está, que Deus não está distante de você, que Deus não se distanciou de você. Como um filho, Deus conduz você e abraça você. E não importa qual foi a falha, o erro que você cometeu, o seu Pai está sempre disposto a perdoar você.
O seu Pai está sempre disposto a abraçar você. E o Espírito Santo, ele quer não te visitar. Ele quer morar dentro de você. Existem pessoas que vivem de experiências, sabe? De festa em festa. Existem pessoas que andam loucas, esperando que um congresso aconteça para que ele possa sentir alguma coisa, para que ele possa ser visitado. E a vontade de Deus nunca foi visitar você. Ele quer morar dentro de você. Foi para isso que ele te criou, imagem e semelhança dele. E ele soprou dentro de você. Você é um tabernáculo, sabe? A morada, a tenda, onde dentro de você está Jesus Cristo, aquele que é a arca, aquele que fez propiciação por nós. Aquele que detém os milagres do Senhor, aquele que tem o maná escondido, aquele que escolheu você. E Ele quer usar a sua vida todos os dias para abençoar outras pessoas. Ele quer usar a tua vida todos os dias. Se entenda como a arca do Senhor, como que em você está a glória do Senhor, que Ele habita dentro de você. E que você não precisa do emocionalismo para isso. Certo? Às vezes a gente sente um impulso, sabe? E é tão bom que dá vontade de pular, correr, saltar, gritar. E é a nossa emoção, porque a gente está sentindo que o Senhor está em nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No meio da crise, quando os céus parecem escuros, e quando todas as portas se fecharam, Deus está cuidando de você. Está carregando você no colo. Está acalentando você. Ele não te despreza. E a gente precisa ter muito cuidado. A Bíblia conta a história, né, de Elias, homem de Deus, usado pelo Senhor. Mas quando a perseguição bateu à sua porta, quando a depressão chegou junto, quando as coisas apertaram para ele, ele queria ouvir Deus falar. Eu estou encerrando. E aí ele queria ouvir Deus falar. E aí ele ficou aguardando que no meio do trovão Deus falasse, porque veio um trovão. E ele correu para fora da caverna achando que Deus ia falar. E Deus não estava no meio do trovão. Não. Aí veio um forte vento, uma tempestade bateu. E ele achou que Deus estava falando. E Deus não estava ali. Quando ele já estava ali desesperado, desanimado e sem esperança, a Bíblia diz que uma leve brisa, suave, toca ao seu rosto e Deus fala com ele. No meio da batalha, o Senhor está conduzindo você. Há uma canção antiga, cantada por pessoas do meio sacro, do meio cristão, do meio que ainda não professaram a sua fé, que ainda não tinham reconhecido a sua vida como filhos do Senhor, e que ela conta a história de um homem, de alguém que teve um sonho, chamava-se Pegadas na Areia. E aí, no momento de festa da vida dele, ele via o Senhor andando com ele, lado a lado, ele olhava para a areia e lá estavam as pegadas dele e do Senhor. Mas aí, quando cenas
da vida, cenas difíceis da vida dele começou a passar, apenas um par de pegadas estava na areia. E aí ele questionou a Deus. E ele achou que Deus tinha desprezado ele, e aí a canção descreve que Deus responde a ele dizendo que naquele instante, nos momentos, nas horas mais difíceis da vida dele, Deus estava carregando ele no colo. Talvez o intuito da mensagem mudou porque alguém aqui essa noite, que está me ouvindo, precisa ouvir isso. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. O Senhor habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo e Ele mora dentro de você. E Ele está cuidando de você. Ele não te fez um super-herói, mas você é filho dele e Ele cuida de você. Ele zela por você. Ele está a todo instante, Ele está buscando conduzir você, te conduzindo em todos os caminhos, para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas, para que você possa ser luz para aqueles que estão em trevas. Muita gente está aí precisando e clamando de Deus. Precisam de Deus com urgência. E no meio desse desespero, você é a saída, você é a solução. Você tem a saída. As pessoas precisam conhecer Deus. Antes, só para você ter ideia, os meninos já estão entrando aí, só para você ter ideia, a história mostra que quando as pessoas perguntavam aos apóstolos, quando as pessoas iam em busca dos apóstolos para que eles pudessem provar de que Jesus estava vivo, eles batiam no peito e diziam assim, ó, olhem para nós. Aleluia. Olhem para nós. E eles eram a prova real de que Jesus está vivo. Ele é a prova real. Eles eram a prova real. Você é a prova real de que Jesus vive. E não só vive, que Ele está dentro de você. Enquanto as pessoas olham para o céu procurando uma saída, você tem a saída. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos de música. E no final nós vamos estar orando por você.
com a sua glória e com seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Diga mais de ti. Eu me constranja com a sua glória, com seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça. Eu me constranja com a sua glória, com seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Ele cresça, eu diminua, ele apareça. Eu me constranja com a sua glória, com seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele cresça, eu diminua, ele apareça. Eu me constranja com a sua glória, com seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos uma vez mais ao Senhor. E a nossa oração é que o Senhor, a todos os instantes da nossa vida, nós possamos expressar o Senhor para a vida daqueles que ainda não o conhecem, para a vida do meu irmão, da minha irmã, os que estão perto, os que estão longe, que eu possa me utilizar, Senhor, de todas as possibilidades que o Senhor conduziu, que o Senhor colocou em minhas mãos,
por meio do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do telefone, que eu possa utilizar disso para expressar esse amor do Senhor. Nesse tempo em que as coisas parecem que não vão passar, que essa pandemia parece que não tem fim, o Senhor nos levanta, Pai, para entendermos que nós somos, para compreendermos que nós somos esses pregoeiros que o Senhor desperta para anunciar àqueles que estão distantes do Senhor, que Tu és o Pai deles. Então, o Senhor nos desperte, Pai. Obrigado por nos escolher como morada. Obrigado por habitar em nós, mesmo diante de tantas falhas, de tantos erros. Nós Te somos gratos, Senhor. Nós Te somos gratos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e peço que o Senhor dê a estes meus irmãos uma semana de vitória. Que eles possam utilizar-se de cada minuto que o Senhor der, de cada segundo da sua vida, para expressar o Senhor, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, com quem eles tiverem contatos, de forma direta ou indireta, presencial ou à distância. Que possamos ser a expressão do amor de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e bendizemos ao Senhor. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Em todo o tempo, olha aí a palavra que a irmã Nésia colocou. A igreja não está de quarentena, ela está nesses dias pela internet. Então Deus abençoe vocês, fiquem em paz, que o Senhor Jesus nos dê uma semana de vitória. Semana que vem nós estamos de volta. Quem quiser participar da live pelo Zoom, então entre em contato com a gente. Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Um beijo, Deus abençoe. Beijo, até a próxima reunião.